Olá pessoal, eu sou o Wander Peixoto e esse é o 5 em 1 Podcast. Dez fenômenos e desaparecimentos. Os maiores mistérios da humanidade. 1. O desaparecimento do voo MH370. O desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines, que partiu de Kuala Lumpur rumo a Pequim em 8 de março de 2014, continua sendo um dos maiores mistérios da aviação. O avião simplesmente desapareceu dos radares após cerca de 1 hora de voo com 239 pessoas a bordo. Várias teorias surgiram ao longo dos anos, desde falhas mecânicas até sequestro ou ação terrorista. Peças do avião foram encontradas anos depois em praias do Oceano Índico, mas o corpo principal do avião nunca foi localizado. O mistério permanece, especialmente quanto à causa do desvio radical de rota e por que a aeronave perdeu completamente o contato com as torres de controle. 2. O mistério do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, uma área do Atlântico Norte entre Miami, Porto Rico e as Bermudas, tem sido palco de desaparecimentos inexplicáveis de aviões e navios. Um dos casos mais famosos ocorreu em 1945, quando 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos desapareceram enquanto voavam em formação sobre a região, assim como o avião enviado para resgatá-los. Mais de 1.000 mortes foram atribuídas ao local desde meados do século XX, e embora muitos atribuam as ocorrências a fenômenos naturais como tempestades violentas e correntes marítimas perigosas, outros sugerem explicações sobrenaturais ou alienígenas. 3. O incidente do Passo Dyatlov. Em 1959, 9 esquiadores russos morreram misteriosamente no Passo Dyatlov, nos Montes Urais. Os corpos foram encontrados em situações estranhas, alguns sem roupas, outros com ferimentos internos massivos que pareciam ter sido causados por uma força enorme, mas sem sinais externos de trauma. Algumas das vítimas apresentavam altos níveis de radiação em suas roupas. A tenda do grupo foi encontrada rasgada de dentro para fora, sugerindo que eles saíram em pânico no meio da noite. A causa oficial do incidente foi listada como uma força natural irresistível, mas até hoje, teorias que vão de testes militares secretos a fenômenos sobrenaturais e ataques de criaturas desconhecidas continuam a alimentar o mistério. 4. As luzes de Marfa. Desde a década de 1880, as luzes de Marfa, misteriosas esferas brilhantes que aparecem no deserto do Texas, têm intrigado moradores e turistas. As luzes são descritas como esferas flutuantes que mudam de cor e se movem rapidamente, desaparecendo e reaparecendo sem explicação. Elas são vistas frequentemente no horizonte ao longo da Rota 67, mas não têm uma origem clara. Cientistas têm sugerido que as luzes podem ser o resultado de gases do pântano, ilusão de ótica causada por faróis distantes ou mesmo atividade sísmica.
mas estas explicações não satisfazem todos os observadores, alimentando teorias sobrenaturais e alienígenas. 5. O enigma de Oak Island. Oak Island, uma pequena ilha no Canadá, é o lar de um mistério que se estende por mais de 2 séculos. O chamado Poço do Dinheiro foi descoberto no final do século XVIII por 3 jovens que encontraram sinais de escavação e começaram a cavar. Eles encontraram camadas de madeira e outros materiais artificiais, sugerindo a presença de algo enterrado. Desde então, inúmeros exploradores, investidores e arqueólogos tentaram desenterrar o que acreditam ser um tesouro escondido, possivelmente dos piratas ou mesmo dos cavaleiros templários. No entanto, todas as escavações resultaram em inundações misteriosas e armadilhas, e até hoje ninguém conseguiu recuperar o suposto tesouro. Estes mistérios permanecem sem solução, fascinando e intrigando gerações com suas nuances inexplicáveis e enredos que desafiam a lógica. 6. O desaparecimento de Amelia Earhart. Amelia Earhart foi uma das aviadoras mais famosas da história e desapareceu misteriosamente em 2 de julho de 1937, enquanto tentava ser a primeira mulher a voar ao redor do mundo. O avião de Earhart perdeu o contato com a guarda costeira enquanto sobrevoava o Oceano Pacífico. Uma massiva busca foi realizada, mas nenhum traço do avião ou da tripulação foi encontrado. Muitas teorias surgiram ao longo dos anos. Alguns acreditam que ela caiu no mar, enquanto outros especulam que ela poderia ter sido capturada pelos japoneses ou mesmo sobrevivido como prisioneira de guerra. Até hoje, a verdadeira causa de seu desaparecimento permanece um mistério. 7. O mistério de Roanoke. Em 1587, um grupo de 115 colonos ingleses, liderados por John White, estabeleceu uma colônia na ilha de Roanoke, na costa da Carolina do Norte. White voltou para a Inglaterra para buscar mais suprimentos e, ao retornar 3 anos depois, encontrou a colônia completamente deserta. Nenhum sinal dos colonos foi encontrado, exceto pela palavra Croatoan esculpida em um poste e Cro gravada em uma árvore. Não havia sinais de luta e as casas foram desmanteladas cuidadosamente. Diversas teorias surgiram ao longo dos séculos, incluindo que os colonos foram assassinados por tribos nativas ou morreram de fome ou doenças, mas o destino exato da colônia de Roanoke nunca foi descoberto. 8. O caso do homem de Somerton. O mistério de Tamand Shud. Em 1948, o corpo de um homem foi encontrado na praia de Somerton, perto de Adelaide, na Austrália. Não havia sinais de violência e ele não tinha identificação. Dentro de seu bolso foi encontrada uma página rasgada de um livro de poesia persa que continha as palavras Tamand Shud, que significam terminado ou acabado. O livro de onde a página foi tirada foi posteriormente localizado em um carro nas proximidades e nele havia um código criptografado que nunca foi decifrado. Apesar de uma investigação internacional e várias teorias que vão desde espionagem a suicídio, a identidade do homem e a causa de sua morte permanecem um enigma.
9. O segredo da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é descrita na Bíblia como um baú sagrado contendo as tábuas dos 10 mandamentos. Segundo a tradição, foi construída pelos israelitas sob as instruções de Moisés. A arca desapareceu misteriosamente por volta do século VI a.C., quando Jerusalém foi saqueada pelos babilônios. Desde então, inúmeras teorias tentam explicar o destino da arca, com algumas localizações sugeridas como a Etiópia ou a Jordânia. A falta de evidências arqueológicas sólidas e o caráter sagrado do objeto fazem desse um dos maiores mistérios da história religiosa e arqueológica. 10. O incidente do lago Angicune. Este misterioso incidente ocorreu em 1930 no remoto território canadense. Um caçador chamado Joe Labelle chegou a uma aldeia Inuit perto do lago Angicune, onde havia passado anteriormente, e a encontrou completamente deserta. Todas as cabanas estavam vazias e o fogo ainda estava aceso, mas todos os moradores desapareceram misteriosamente, deixando para trás seus pertences. O caso se tornou conhecido como a Aldeia Perdida de Angicune, e relatos falam até de sepulturas abertas e corpos desaparecidos. Não houve explicação conclusiva para o desaparecimento coletivo e teorias variam desde doenças súbitas até fenômenos sobrenaturais. Estes mistérios continuam a fascinar investigadores e historiadores ao redor do mundo, com novas teorias surgindo constantemente, mas a verdade completa ainda está longe de ser conhecida.